Oi, terceiro G. Hoje nós vamos fazer a atividade do ler e escrever, que é do sequência do projeto didático Incríveis Animais Pequenos, etapa 2, explorando e lendo diferentes fontes de informação. Então, seria a atividade 2D, a página 134 e 135, leitura em duplas de textos de divulgação científica. Como estamos em aula remota, cada um vai ler junto com a Pro Romilda, tá? Na hora que eu começar a ler, vocês também vão ler junto. E o que seria um texto de divulgação científica? A gente já falou várias vezes, mas eu vou reforçar novamente. É quando alguns cientistas fizeram uma pesquisa, fizeram um estudo aprofundado sobre alguma coisa, seja sobre animais, sobre plantas, no nosso caso aqui sobre a borboleta, tá? Mas poderia ser sobre qualquer assunto que eles esmiuçaram até chegar a uma conclusão com base científica, tá? No nosso caso agora, a gente poderia dar como exemplo o estudo e a procura da vacina sobre o Covid-19. Quais as formulações que devem ser realizadas para, de fato, conseguir uma vacina que seja eficaz na cura contra o Covid-19, tá? Isso é uma pesquisa científica que depois que chegarem a uma conclusão, haverá uma divulgação científica, haverá um artigo científico, onde vários cientistas participaram para a conclusão desse estudo. Eu também poderia fazer uma outra divulgação científica. Eu vou fazer uma pesquisa sobre os moradores da cidade de Mauá, sobre a questão onde eles moram, qual o consumo de mais alimentos que existe num determinado bairro, qual tipo de música que se escuta num determinado bairro. Isso é uma pesquisa científica, porque eu colho dados sobre um determinado assunto, eu coloco em planilhas, aí eu vou usar vários tipos de técnicas, a matemática, a estatística, para me chegar a um consenso onde eu vou divulgar a minha pesquisa, tudo bem? Então, vamos falar agora sobre borboletas, né? A Pro tem uma aqui que eu gosto, que eu penduro na minha cortina, tá? Isso aqui é uma borboleta artificial, né? De vez em quando eu vejo algumas naturais, tá bom? Então, vamos ler junto com a Pro, tá? Borboletas urbanas. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Então, a gente vai observar que aqui é o título do nosso texto que iremos ler, e aqui é o subtítulo. O título está nos indicando que o nosso assunto de leitura são borboletas, e urbanas se designa a cidade, né? Borboletas urbanas são borboletas da cidade. Agora, se fosse borboletas rurais, seriam borboletas do campo, lá da fazenda, tá? Só para a gente poder se localizar melhor. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismo. Então, nosso texto, ele vai falar sobre as borboletas, mas vai nos localizar, vai nos informar sobre algumas situações das cidades. Então, lendo, a gente vai entendendo melhor. Então, vamos ler juntos, tá? Eu aqui, vocês aí. Apesar de viverem melhores em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades. Costuma-se dizer que, onde há plantas, há borboletas, porque na maioria das vezes as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Por isso é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e árvores, que, além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões. Em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são terrenos baldios,
em costas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. Nesses ambientes, há flores que servem de alimento para as borboletas adultas e folhas para a largata. Deve-se lembrar de que, quando saem dos ovos, as borboletas são largatas. Não têm asas, sendo totalmente diferente dos adultos. Portanto, a alimentação também é diferente. As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Além da falta de alimento, enfrentam outros problemas, como a poluição e a baixa umidade do ar. Algumas borboletas são resistentes e conseguem sobreviver em ar poluído, como a borboleta de Manacá, encontrada nas cidades, mas outras não aguentam os efeitos da poluição. Em consequência, existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção por causa das atividades humanas, que modificam ou destroem o ambiente natural. Na área urbana de São Paulo, por exemplo, existem apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas, enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimenta de frutos que caem no solo e nas cidades existem poucas plantas frutíferas. Os grupos de borboletas que vivem melhor em cidades são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como campos. Essas borboletas encontram ambientes ensolarados, semelhantes aos campos nos quintais e nos jardins das cidades. Entre as borboletas urbanas mais comuns, encontradas na cidade de São Paulo, estão a amarela, a monarca, a amarelo-negra e a borboleta coruja, a maior do Brasil. Existem outros exemplos. As largatas de Stories odilus alimentam-se em embaúbas que podem existir em fundos de quintais. As largatas de Papilus camader usam magnólias e abacateiros como alimento. A borboleta Pseudolocaena marciais é frequente em jardins e se alimenta de várias plantas com flores pequenas. Quando o homem derruba árvores, está destruindo os abrigos e os alimentos desses insetos. A única maneira de preservar as borboletas urbanas é preservar a vegetação de que se alimentam. Para atrair mais borboletas para as cidades, é importante aumentar a diversidade de flores nativas, como o cambará e o açapeixe, e arborizar as ruas e parques com espécies nativas, como o manacá da serra, o abacateiro, a bananeira e a palmeira, alimentos naturais das borboletas. Esse texto, sua fonte foi retirada de um livro que foi escrito por Abreu Ana Rosa, Alfabetização, livro do aluno, Brasília, Fundescola, CEF, MEC 2000. Então, o autor desse texto foi Ana Rosa Abreu e foi retirado do livro Alfabetização, do ano 2000, tá? Lembrando sempre que todo texto a gente tem que marcar quem foi o autor, editora, livro, da onde nós retiramos a nossa fonte de pesquisa, certo? Então, nós lemos sobre as borboletas. Então, esse texto está nos informando várias situações da vida da borboleta. Fala do que ela se alimenta, fala como que é a vida dela, que ela nasce de ovinhos, depois ela se transforma numa largata, depois, de fato, ela vira aquela borboleta toda colorida que a gente conhece. Fala qual o alimento que ela precisa para sobreviver. Está comentando que, como ela está na cidade, quais são as consequências que acontecem com a borboleta devido à poluição, devido à depredação da natureza em volta dela, tá? Então, a partir daí, nós iremos responder algumas perguntinhas. Mas antes, para quem não sabe ou não conhece a borboleta, a Pro colocou algumas imagens. Então, aqui, para quem não conhece, essa é a borboleta coruja. Por que ela é chamada de coruja? Porque se você olhar as asinhas dela, ela forma um desenho dos olhos da coruja. Tem essa. E o texto nos informa que essa é a maior borboleta do Brasil, né? Então, quem tiver a oportunidade de vê-la, é muito interessante. Essa é a borboleta manacá da serra, tá? Ela é amarelinha, ela é pretinha. Onde eu moro aqui, tem muito
manacá. Então, geralmente eu vejo essa borboleta aqui, no período de primavera, quando está tudo florido, né? Eu vejo essa borboleta. Essa é a borboleta amarela, que alguns também, às vezes, chamam de borboleta atília, mas tem a atília, de fato, a original, tá? Essa é a Papyrus camader. Você vê como ela é bonita? Ela é preta, toda amarelinha, por isso que falo, que é como se fossem escamas. E aqui essa é a largata dela, né? Então, primeiro ela é uma largata e depois ela vira esta borboleta. Aí a gente comentou que a largata, muitas vezes, tem gente que tem medo, porque algumas queimam a nossa pele, se a gente tocar, mas a gente não pode matar a largata, porque se a gente matar a lagarta, essa borboleta não vai vir a existir. E aí a gente pode provocar um desequilíbrio no local, tá? Se a gente destrói um animalzinho, lembra que a gente falou do jacaré? Então, se a gente vai matando um determinado animal, destruindo uma determinada planta, ocorre um desequilíbrio natural. Aqui eu coloquei, só para vocês terem como conhecimento, essa é a árvore de magnólia, onde as borboletas ficam. Então, ela é uma plantinha pequenininha que ela vai crescendo, 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 e ela pode se transformar nessa árvore frondosa. Aqui é o manacá da serra, como eu comentei com vocês. Provavelmente vocês conhecem muito essa planta, porque a nossa região, que é Mata Atlântica, tem muito manacá da serra. Então, quando a gente sai, aqui desce para Santos, a Serra do Mar, ou eu estou indo de Mauá para Ribeirão Pires, né? Tem locais que tem a mata, né? Então, você vai conhecer bastante essa plantinha. Ela, geralmente, a flor dela é roxa, com branquinho. E aqui é uma imagem de um local que tem próximo de nós, em Diadema, que é o borboletário de Diadema. Várias cidades têm borboletário. Para quê, Pro? Para se criar borboletas, né? Porque devido ao que a gente comentou da questão da poluição, vários fatores, então eles criam espaço para criar borboletas. Então, quem puder visitar, tem o borboletário de Diadema. Quem comentou isso daí foi a Brenda, né? Ela mandou uma mensagem para a Pro, mas a Pro já tinha colocado, viu, Brenda, essa informação. Mas eu fiquei contente, sinal que você está antenada com as coisas. Então, agora vamos ser detetives e protetores das borboletas. Então, vamos ser detetives, tá? Então, vocês vão pegar o texto aí que vocês estavam acompanhando e vamos responder algumas perguntinhas. No segundo parágrafo, onde há plantas, há borboletas, explica essa afirmação. Então, no segundo parágrafo, tem lá, eu vou ler aqui para vocês. No segundo parágrafo, onde há plantas, há borboletas, explica essa afirmação. Então, vocês vão pegar o lápis azul claro para a gente marcar essa parte. Então, no segundo parágrafo, vou ler. Costuma-se dizer que onde há plantas, há borboletas. Porque, na maioria das vezes, as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Então, esse parágrafo nos dá duas informações. Primeiro, herbívoras são os animais que só comem plantas, vegetais. Então, a borboleta, ela só se alimenta de plantas. No caso de néctar, né? O açucarzinho, o docinho que sai das flores. Então, ela vai lá, ela come aquele açucarzinho da flor, o pólen, né? Fica grudado nas patinhas, nas anteninhas, né? Aí, quando ela vai voando para lá e para cá, ela vai polinizando, vai caindo da patinha, da anteninha dela, vai caindo no chão, no vasinho, então ela vai polinizando, por isso que vai surgindo outras plantinhas, outras flores. Mas voltando, onde há plantas, há borboletas. Então, aqui a gente vai entender que quanto mais plantas ao meu redor, provavelmente mais borboletas eu terei. Mas as borboletas, elas se alimentam de flores. Então, não adianta eu ter só lá no meu jardim samambaia, né? No meu jardim só plantas leguminosas. Eu tenho que ter plantinhas que tenham flores também. Aí as borboletas virão, tá? A Pro vai responder nessas perguntas dessa maneira, mas na aula ao vivo os colegas pensaram, a gente conversou, a gente dialogou, viu? A Pro não foi dando a resposta assim não, tá? Vamos na segunda questão.
No quarto parágrafo, o autor afirma, usadas para arborização é estrangeira. Você entendeu o sentido da palavra estrangeira? Então, a gente vai lá ler, tá? Buscar no texto. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões. Em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas, tá? Então, assim, o que significa isso, né? Que as borboletas, elas se alimentam do pólen das flores. Só que as borboletas, elas se alimentam das flores nativas daquele local. Então, nós moramos no estado de São Paulo, aqui a Mata Atlântica é a mata nativa da nossa região. Mas, às vezes, a gente vai em outro estado, às vezes a gente vai em outro país e traz outras plantas para cá. E essas plantas começam a serem mais vistas, mais plantadas, deixando de lado as nativas. Por isso que ele coloca que nas ruas principais das cidades existem plantas que não fazem parte da Mata Atlântica. Aí eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que no nosso estado de São Paulo existem 29 plantas que não fazem parte da Mata Atlântica nativa da nossa região, certo? Aí eu fiz uma comparação com os alunos. Aqui nós temos a Mata Atlântica. Já no Amazonas é um outro tipo de mata, porque lá o clima é diferente, lá o clima é mais seco e úmido, bem mais úmido, porque chove constantemente, né? Então lá as plantinhas de lá são diferentes daqui, tá? Aí, dentro dessa pesquisa, eu achei 29 plantas, eu não vou falar todas, eu vou falar só algumas, tá? Então, tem o agave, que é usado muito em jardim aqui na nossa região, muitos jardins a gente vê em floricultura, ele veio do México. A alfeneiro, que é muito usado em arranjos florais, ele veio do Japão. A amoreira, né, que é a amora, ela veio da China. O nosso café do dia a dia, ele veio da África. Tem gente que acha que o café é do Brasil. Não, o café não é do Brasil. O café veio trazido da África para cá. O capim gordura que a gente usa para dar comida para os coelhos também não é do Brasil. Ele veio da África, tá? E tem aquela plantinha que a gente vê muito no matinho, né? Ela é cor-de-rosa, vermelhinha, às vezes branquinha, chamada Maria Sem Vergonha. Ela também não é do Brasil. Ela é da África. Então, suponhamos que eu tenho uma borboleta específica de São Paulo, tipo a borboleta coruja. Ela até vai comer, vai lá, né, se alimentar da Maria Sem Vergonha, mas ela gostaria de outro alimento. Ela gostaria de estar comendo, de repente, a florzinha do abacateiro, a florzinha do açapeixe, que a gente leu no texto, tá? Então, depois, todas essas perguntas vocês vão marcar no caderno, tá? E vão responder. Respondam com suas palavras. A Pro está indicando alguns parágrafos, mas vocês leiam e respondam usando as suas palavras, que vocês já conseguem ter essa situação de ler e entender o que vocês estão lendo, tá? Vamos ser novamente, continuando a ser detetive. O alimento das borboletas é diferente das lagartas? Será? Será que o que uma borboleta come é a mesma coisa que a lagarta come? Então, se a gente voltar lá no texto, no 6º parágrafo, o autor coloca: nesses ambientes há flores que servem de alimento para as borboletas adultas e folhas para a lagarta. Então, ele está falando que a borboleta come as flores, no caso o néctar, o pólen, e as lagartas comem as folhinhas. Por isso que às vezes você vê em alguns locais, né? Às vezes você compra uma verdura na feira, você viu que a verdurinha foi toda comida. Às vezes é uma lagartinha, não necessariamente a lagarta da borboleta, mas é uma lagartinha que foi lá e comeu, tá? Às vezes você vê em algumas árvores, quando você anda em algum parque, no jardim,
você vê as lagartinhas lá, então elas ficam comendo, né? Elas ficam bem gordinhas, né? Depois elas fazem um casulo, que a gente chama crisálida, elas vão dormir, né? E de repente, depois de um certo tempo, a borboleta vai furando aquele casulo, aquela crisálida, e sai toda esplendorosa voando nos jardins, tá? Então, por isso que a lagarta come folha, né? E a borboleta come o pólen, até porque a borboleta ela vai voando de local em local, de jardim em jardim, de vasinho em vasinho, para pegar o pólen da flor. A lagarta já não, ela vai andando, né? Devagar, ela não tem asinha para ficar voando de vasinho em vasinho ou de árvore em árvore, tá? Então, depois anota a pergunta e responde no caderno, tudo bem? A outra pergunta. A ocupação dos grandes centros urbanos favorece ou prejudica a sobrevivência das borboletas em nosso redor? O que vocês acham? Com tanta prédio, tanta fábrica, né? Tanto barulho, tanto carro na rua. Esses carros começam a soltar fumaça. Aí vem o ônibus, solta fumaça. Aí, de repente, tem lixo na rua, o rio está poluído, né? Toda essa ocupação que nós, seres humanos, fazemos nas grandes cidades, né? Ela favorece ou prejudica a sobrevivência das borboletas? Quando eu estava conversando com os nossos amigos, alguns falaram que sim, outros falaram que não. Aí a gente foi refletindo, dialogando. O que a gente chegou num consenso? Que, infelizmente, a ocupação, ela não favorece, tá? Ela não favorece e ela prejudica a sobrevivência das borboletas, porque se eu tiver um lugar que só tem prédio, só tem asfalto, não tem uma árvore, como que vai surgir uma borboleta ali? E não é só das borboletas, a gente também falou das abelhas, dos passarinhos, do beija-flor. Se tem muito concreto armado, como a gente costuma ouvir nos jornais, não vai favorecer esses animais, esses insetos ficar ao nosso redor nas grandes cidades. Diferente no campo ou numa fazenda, que tem uma área verde maior, uma área verde extensa, mas também lembrando que se eu começo a usar veneno, agrotóxico nas nossas plantações, também não vai favorecer, porque às vezes o veneno que é usado para matar um determinado inseto, alguma coisa assim, infelizmente também vai acabar matando a borboleta, a abelha, que são mais sensíveis, mais delicadas, tá? Por isso que às vezes a agricultura, a gente tem que usar alguns produtos mais naturais, tanto que a gente leu no outro texto lá que falava Embrapa. Embrapa é uma empresa que ela faz pesquisas científicas há muitos anos, né, para poder chegar a um consenso de produtos mais naturais para serem usados dentro da agricultura. Viram como é importante a questão da pesquisa científica? Tá? Outra pergunta. Lendo o texto, é citado que em São Paulo algo prejudica a alimentação das borboletas. O que seria? Então, a gente vai ler lá no nosso texto, vocês vão procurar, tá? O que acontece em São Paulo, tá? Aqui, no caso, é a cidade de São Paulo, a região urbana de São Paulo. Então, vamos pensar Avenida Paulista, vamos pensar... Agora fugiu, esqueceu. Ali, principalmente o centro de São Paulo, tá? Tem as avenidas, as marginais, que a gente vê às vezes no jornal, ou a gente às vezes já passou por lá, né? Então, o centro mesmo urbano da cidade de São Paulo. Então, na área urbana de São Paulo, por exemplo, existem apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas, enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300. Quando ele fala parque, que tem o Parque do Ibirapuera, Parque do Carmo, Parque Vila Lobos, a gente poderia estar buscando esses parques na cidade de São Paulo. Mauá tem parque, Santo André tem parque, São Bernardo tem parque, mas aqui a gente está falando da cidade de São Paulo. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimenta de frutos que caem no solo, e nas cidades próximas, e nas cidades existem poucas plantas frutíferas. Então, ele está falando aqui que o que prejudica a alimentação das borboletas é que não tem tanta árvore frutífera no centro de São Paulo. Porque quando a árvore derruba, o fruto amadurece e cai no chão,
Aí a borboleta pode ir lá pegar aquele fruto lá e se alimentar, né? Ele tem a seiva, a docinha, né? Imagine uma rua cheia de pés de maçã, uma rua cheia de pés de laranja. Às vezes a gente acha pés de goiaba pela cidade, goiaba, mamão, né? Mas em São Paulo a gente quase não vê isso. Existem diversas cidades no Brasil e no mundo que geralmente eles plantam várias plantas frutíferas e as pessoas na cidade colhem, tá? A Alemanha faz isso, França faz isso, e o interior de São Paulo, Limeira, a cidade de São Carlos faz isso. Então, quem tiver a oportunidade de passear por lá, vai ver que as ruas principais da cidade têm árvores frutíferas, tá? Que ajudam muito os animais e muitas vezes até o ser humano, né? Infelizmente, temos moradores de rua que às vezes vão lá e podem pegar frutas, tá? Dessas árvores. E a última pergunta. Há nomes de borboletas no texto diferentes. Você lembra por quê? Então, se a gente voltar lá no texto, quase no finalzinho do texto, a gente vai ver assim, que tem alguns nomes. Existem outros exemplos. As largaças de Stories odilus, né? Aí tem a outra, Papilus camader, e tem a Pseudolicaena marciais, que são termos em latim. Lembra quando a gente falou da biblioteca? São termos em latim que são de pessoas que pesquisaram, estudaram as borboletas e deram esses nomes, tá? Então, o latim é a língua universal dos estudos científicos. Então, toda vez que a gente for fazer uma pesquisa, a gente sempre vai se deparar com esses termos em latim. Tá? A Pro só fez um apanhado de algumas informações do texto, né? Tem outras coisas interessantes, tem o nome das borboletas. Aqui tem informações que falam como que elas se reproduzem, como que a gente poderia preservar mais a condição delas, né, evitando a questão da poluição. A gente refletiu muito sobre isso, a preservação da natureza no nosso meio, mesmo na cidade. Se cada um, né, colocar um vasinho de flor no seu jardim, no seu quintal, mesmo morando em apartamento, você vai proporcionar melhorias no ambiente, vai favorecer que esses animais vivam melhor. Por quê? Um dos fatores que prejudica muito a borboleta é a poluição e a falta de umidade nos centros urbanos. Então, assim, se não tem muita chuva, né? Se não tem um local com sombra, com água, não vai existir borboleta. Não vai existir muitas situações da natureza, tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que preservar a natureza que tem em nossa volta. E aí, para a gente encerrar a nossa aula, a Pro viu outras informações. Então, assim, só como curiosidade, tá? Aqui é um pesquisador, tá? De borboletas. Então, vocês estão vendo essas gavetinhas, essas caixinhas? Ele foi, pegou as borboletas, né? Ele estudou, e uma maneira, infelizmente, de você continuar seus estudos é pegando uma espécie, uma borboleta, colocando ela de um jeito que você conserve ela, né? Para estudos futuros. Ele não vai fazer com todos, ele geralmente só pega uma ou duas de cada espécie, tá? Eu comentei com os colegas sobre Darwin, né? Darwin foi um cientista, um pesquisador, que muito colaborou com o avanço de várias possibilidades científicas no mundo, tá? E mesmo ele, dentro de toda a sua pesquisa, ele sempre colocou que a compaixão para com os animais é um dos mais nobres virtudes da natureza humana. Então, assim, como eu falei no texto do jacaré, e agora a gente pode colocar da borboleta, todos os seres vivos merecem serem respeitados, serem protegidos. Mesmo Darwin, sendo um cientista que pesquisou muito sobre várias situações da evolução do convívio da humanidade, ele também falava pelo respeito dos animais. É o que a gente sempre tem que ter em mente, tá? Depois eu vou estar mandando para vocês esse livro em PDF, Romeu e Julieta, que é uma história da Ruth Rocha, que fala de duas borboletinhas, tá? Então é muito bonitinho esse livro, eu acho muito interessante, talvez vocês já conheçam, tá? E para finalizar, um livro cheio de borboleta.
né? O conhecimento não dá asas. Novamente, vou frisar. Quanto mais eu leio, mais eu abro o meu espaço, meu pensamento para o conhecimento. Eu tenho que ler e entender o que eu estou lendo. Por isso que nós pegamos esse texto científico das borboletas e fomos abrindo algumas informações desse texto, tá? Estudamos alguns parágrafos, outros talvez menos, né? Mas vocês podem voltar a ler, pesquisar de novo. Quem quiser buscar outros nomes de borboletas, vai lá no Google e busca. E sempre tendo um amigo inseparável, quando eu não souber uma determinada palavra. Eu vou lá e uso o meu dicionário, tudo bem? Ah, não sei o significado. Pegue o dicionário, tá? Então, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês falam para mim se vocês gostaram ou não, tá? Beijos, até a próxima.